O MXRF11 é um dos fundos imobiliários mais conhecidos do mercado. Todo mundo que começa a investir começa por ele, tá? Mas recentemente ele valorizou um pouquinho, né, em 2023 e o pessoal tá falando por aí que ele tá um pouco caro demais para comprar. Bom, eu não sei se ele está tão caro assim, mas nesse vídeo eu vou te falar 3 opções de fundos imobiliários de papéis que estão com certeza mais baratos que o MXRF11. Fica comigo que o vídeo está super legal. Fala pessoal, meu nome é Felipe Gazeta, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala de finanças e investimentos para você que tá do outro lado aí aprender a investir o seu dinheiro, tá? Tô um pouco sumido, fiquei algumas semanas sem trazer vídeo aqui no YouTube para vocês, mas estou de volta e agora a gente vai direto ao ponto. Vídeo de hoje dinâmico, simples e objetivo para sanar essa dúvida que tá atormentando aí quem investe em fundos imobiliários, principalmente quem investe em MXRF11. Então nesse vídeo eu vou te explicar 2 indicadores muito importantes para você entender se um fundo tá caro ou barato, tá? E também outras opções de fundos, né? No caso 3, que estão mais baratos com certeza que o MXRF11. Antes da gente continuar aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal também, ativa o sininho, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos também, me ajude aí a crescer o canal, mas você já sabe, né? O YouTube entende que você curte o vídeo, o canal cresce, chega a mais pessoas, você me ajuda e eu ajudo vocês, vamos que vamos. Bom pessoal, o MXRF11 né, já tem quase 10% de valorização em 2023 e a cota dele tá custando quase R$11, né? Quando eu tô gravando aqui é R$10,96, mas já chegou próximo de R$11 aí, e por isso que o pessoal tá falando, ah, tá muito caro, porque eu pagava R$10 antes, e agora eu vou pagar 11, será que vale a pena comprar e tudo mais? O que vocês precisam entender é o seguinte, só olhando o preço, você não tem como saber se um fundo tá caro ou barato. Do mesmo jeito que você não pode comparar o MXRF11 que custa R$11 com outro fundo que vai custar 100 e falar assim, ah, o MX é mais barato, eu vou comprar ele. Não, a gente usa o termo barato quando o preço que você consegue pagar no fundo é menor do que o valor que o fundo pode te entregar. É a relação preço-valor que você tem que se atentar. E para a gente analisar essa relação de preço-valor, tem 2 indicadores que a gente tem que analisar também, tá? O primeiro e acho que principal é o PVP, que é preço sobre valor patrimonial. Então aqui eu analiso quanto que eu estou pagando no fundo e qual que é o valor patrimonial daquele fundo. Lembrando que o valor patrimonial é o patrimônio do fundo. Se pegar tudo que o fundo tem menos tudo que o fundo deve, vai sobrar ali o patrimônio líquido. Então eu tô vendo, pô, se o valor patrimonial é R$10 por cota e eu tô pagando 11, significa que eu tô pagando mais do que o valor patrimonial. É um crime? É totalmente errado você pagar mais? Não, não é, mas se você tem a oportunidade de pagar menos do que o patrimônio do fundo, isso é importante porque vai te dar uma margem de segurança maior. Então o PVP você sempre vai ver um indicador, 1.10, 0.8, 1.3 e assim por diante. Quando você olha um PVP de 1, significa que o valor que você está pagando, o preço, é exatamente o mesmo valor patrimonial por cota daquele fundo. Então, logicamente, quanto menor o PVP, mais barato aquele fundo está. E um outro indicador muito importante para analisar, pessoal, é o Dividend Yield, que vê nos últimos 12 meses quanto que o fundo pagou de rendimentos e divide pelo preço da cota. Então, é mais ou menos uma conta assim, pô, do valor que eu estou pagando ali, quanto que voltou para mim nos últimos 12 meses só com o rendimento, tá? Então vai estar em percentual, 10%, 11%, 12%, enfim. E aqui você vai conseguir ver que quanto maior for esse indicador, mais o fundo te paga rendimentos em relação ao preço que você paga nele. Então é super importante você sempre analisar esses 2 indicadores, tá? Tem outros também, mas tratando da relação de preço-valor são os principais. E detalhe, você não vai conseguir tirar conclusão só vendo esses 2 indicadores de um único fundo. Você tem que comparar com outros fundos do mesmo segmento, porque eu posso falar assim, ah, Felipe, se eu achar um PVP de 0.9, significa que é bom? Depende. Se todos os outros for abaixo disso, esse PVP não é bom. Mas se você olhar e falar assim, ah, Felipe, tem esse fundo que dá um PVP de 0.90. Todos os outros estão acima de 1. Ah, então é um número interessante, tá? Então sempre olhe comparando. Nunca dá para tirar uma conclusão olhando um único fundo. Então vamos lá, tô gravando esse vídeo aqui, o MXRF11 tá R$10,96 o preço da cota. Ele tá com um dividend de 12,14%. Guarda esse número aí. E o PVP dele, pessoal, tá 1.11. Então o que isso significa? Que o valor patrimonial por cota, né, do MXRF é de R$9,87. Como eu tô pagando R$10,96, eu tô pagando 11% acima desse valor patrimonial, tá? Então por isso que muita galera tá falando que tá caro. Realmente, se você olha só esse indicador, você tá pagando mais do que o valor patrimonial. Vai ser uma decisão totalmente errada você comprar? Não. Mas aí vai daquilo que eu falei, você tem que comparar dentro do universo de fundos de papéis outros fundos para ver se você não acha outros fundos mais baratos, tá bom? Então guarda esse número aí,
o MXRF está com um PVP de 1.11 e um dividend yield de 12.14. Agora a gente vai ver 3 opções de fundos que, analisando esses 2 indicadores, podemos caracterizar que está mais barato do que o MXRF. Tá? E o primeiro da lista é o KNCR11, pessoal. Você paga aí R$ 101,38. E aí muita gente fala assim, Felipe, como que esse fundo está mais barato se eu pago R$ 101 e no outro eu pago 11? Mas lembre-se, barato ou caro não tem a ver com o valor que você paga, mas na relação preço-valor. Ele também é um fundo de papel e está com dividend yield de 13,47. Então, nos últimos 12 meses, analisando o preço da cota hoje, ele pagou mais rendimentos proporcionais do que o MXRF11. E o PVP dele é de exatamente 1, ou seja, ele tem um valor patrimonial por cota de R$ 100,98, você está pagando R$ 101 e pouquinho, tá? Então, pouquinho mais de 1%, mas praticamente está pagando o mesmo valor patrimonial que tem naquele fundo, é o preço que você paga. Então, nesses indicadores, é a primeira opção que está mais barato do que o MXRF11. A segunda opção é o IRDM11, tá? Também é um fundo de papel que custa R$ 78,30, na data que eu tô gravando aqui, e ele tem um dividend yield de 13% nos últimos 12 meses. Então, proporcional aqui, ele também pagou mais rendimentos em relação ao preço dessa cota do que o MXRF11. Já o PVP ele tá de 0,90, então é um fundo que está um pouquinho mais barato, descontado, como a gente costuma dizer, porque o valor patrimonial por cota dele é R$ 86,95 e você paga R$ 78 e pouquinho. Então já é um fundo que, analisando esses 2 indicadores, ele está bem mais em conta do que o MXRF11. E antes de contar a terceira opção, deixe nos comentários se você já investe em algum desses fundos que eu falei aqui, o MX, o KNCR, o IRDM, pra gente ir trocando uma ideia também. E a terceira opção é o fundo VGIR11, que é o VGIR11, o papel que você paga aí R$ 9,71 na data que eu tô gravando. É mais um fundo base 10, né, que a cota ali é próximo de R$ 10. Ele tem um dividend yield nos últimos 12 meses de 15,24%, então proporcional aqui, ele pagou bem mais do que os outros fundos. O PVP dele é 1.01, tá? Porque o valor patrimonial por cota é 9,64, você está pagando em 9,70, então praticamente está pagando quase exatamente o valor patrimonial por cota. Mas analisando os indicadores, é a opção também mais barata do que o MXRF11. Alguns detalhes muito importantes para você que chegou até aqui. Primeiro, vale lembrar que os 4 fundos que eu citei são do segmento de papéis. Eu não posso comparar o MX com tijolo e por aí vai. Então, primeira coisa, compare sempre com o mesmo tipo de fundo. E um outro ponto muito importante, pessoal, talvez o mais importante do vídeo é agora, presta atenção. Ah, Felipe, então, mediante isso que você me falou, não vou comprar mais MXRF11 e só vou comprar esses outros fundos ou outros, tá? Calma, por quê? Porque a gente está analisando 2 indicadores apenas, né? Então, eu tô vendo dividend yield, eu tô vendo PVP, que são os 2 principais na relação preço-valor. Só que na escolha de um fundo imobiliário, tem outros critérios que você tem que analisar também. E um dos outros critérios que eu quero chamar a atenção para vocês é o histórico de rendimentos. Ver o quantos anos aquele fundo está pagando, se ele não falha nem um mês, se ele consegue manter uma constância nos rendimentos. E nesse ponto, pessoal, o MXRF ele é muito bom. Vocês estão vendo que está aparecendo para vocês aí na tela o histórico, tá? Nos últimos 5 anos. E você vê que ele mantém uma constância dos rendimentos e vem aumentando. Vale lembrar que esse histórico que vocês estão vendo está 19, 20, 21, 22 e 23. A gente teve momentos aí que teve uma inflação mais baixa, como o final de 22, por exemplo, tá? E mesmo assim, ele manteve o pagamento dos dividendos. Eu vou mostrar rapidamente para vocês os outros históricos aqui também, começando pelo KNCR, tá? Olha esse histórico aqui, você vê que ele tem uma evolução, mas já é um pouco mais volátil. Ele subiu, desceu, depois subiu bem nos últimos 2 anos, tá bom? Olha o IRDM11 agora para vocês verem. Ali tem uma constância? Tem, mas já varia mais, né? Sobe, desce e assim por diante. Agora olha o Vigir também, na mesma pegada. Cai um pouquinho de 20 e sobe depois. Então o que eu quero mostrar para vocês, que com esses históricos, a gente tem que analisar mais completo o fundo. O MX está um pouquinho mais puxado? Sim, porque quando eu comparo outras opções de papéis, eu poderia estar pagando mais barato em relação ao que eles podem me entregar. Mas ele continua sendo um bom fundo, ele continua sendo bem estruturado e também continua tendo um histórico de consistência muito melhor. Porque mesmo antes de deflação ou diminuição da deflação, ele conseguiu manter os rendimentos dele, tá? Então, eu vou falar por mim, eu, Felipe Gazeta Souza, né? E eu continuo investindo no MXRF, faz parte da minha carteira, tá? Mas eu entendo, que tem uma opção de preço médio na minha carteira, eu entendo que hoje sim tem essas opções que eu citei e outras também, que tem muitas outras, mais baratas que o MXRF. Mas o que eu quero colocar na tua cabeça é, analisa com calma os indicadores, o fundo por completo.
Não vê um indicador isolado, porque depois você pode se arrepender ou tomar uma decisão equivocada. É por isso que a gente fala que conhecimento sempre vai te dar o melhor retorno, que você vai conseguir analisar e tomar uma decisão melhor. Fechou? Deixa aí nos comentários o que você achou, se ficou com alguma dúvida, se você investe nesses fundos ou não, o que você acha. Deixa aí que eu vou responder todo mundo. Vou ficando por aqui e até a próxima.